Nosso Deus é misericordioso com o povo dele, ele é poderoso para livrar. Esse é o estudo de número 751 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você sabe que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal e veremos sobre o Deus que dá livramento logo após a nossa vinheta. O nosso Deus, ele é o Deus que ouve as orações, ele é o Deus que atende as orações e ele é o Deus que socorre aqueles que o amam, aqueles que o temem. Vamos ao nosso tema, Deus dá livramento. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 116, verso 8, que diz: visto que me livraste da morte, das lágrimas dos meus olhos e meus pés da queda. No nosso texto base, o salmista, ele reconhece a misericórdia, a bondade, a soberania, ele reconhece a ação do Deus Todo-Poderoso na vida dele. Muitos estudiosos atribuem esse salmo ao rei Ezequias na época que ele esteve muito doente. Foi escrito durante um tempo de muita aflição, muita angústia, e o salmista, ele inicia fazendo ao Senhor uma declaração de amor. Vamos verificar Salmo 116, verso 1, que diz: amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Tem outra versão que diz: eu amo o Senhor, porque ele ouve minha voz e as minhas orações. O nosso Deus é o Deus que ouve, é o Deus que fala, é o Deus que responde. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é majestoso, ele é grandioso, e mesmo ele sendo soberano, Criador dos céus e da terra, ele olha para você, ele olha para a situação que nós vivemos e ele nos dá livramento. Davi, ele sabia que o Senhor o ouvia e ele sabia que Deus não é Deus que despreza a oração. Salmo 6, verso 9 diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor respondeu a minha oração. E nós vemos quantos salmos que Davi faz oração ao Senhor, crendo, sabendo que Deus o ouvia. Mas Davi, ele sabia que além de Deus ouvir a oração dele, ele tinha certeza que Deus age a favor de todos aqueles que são fiéis a ele. Salmo 4, verso 3 diz: sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel, o Senhor me ouve quando eu o invoco. Esta é a certeza que quando você vai se ajoelhar diante de Deus, quando você vai orar ao Senhor, que o Senhor, ele ouve a tua oração. Quando você o invoca, ele te ouve. E Davi, ele colocava no Todo-Poderoso toda a confiança dele. Salmo 40, verso 1 diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O teu Deus é vivo, o Deus vivo é Deus que responde, é Deus que age, é Deus que cuida, é Deus que dá livramento. E Davi muitas vezes não via o livramento no mesmo momento que ele fez a oração. Quantas pessoas se entristecem com Deus porque Deus não responde no momento que a pessoa ora, mas pode ter certeza, no tempo de Deus, ele age a teu favor. Mas Davi tinha certeza que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, enquanto não estava agindo, ele estava fortalecendo, ele estava dando força, ele estava dando coragem para Davi continuar na caminhada. Salmo 138, verso 3 diz: no dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Enquanto Deus não responde a tua oração, não desanime. Tenha certeza, se você continuar firme no Senhor, ele está te fortalecendo, ele está te sustentando. E o dia que você invoca o Senhor, pode saber que Deus está ouvindo. Deus, ele não desampara os que são dele, não. A Bíblia, ela nos mostra
muitos livramentos de Deus a favor do seu povo, e o salmista, ele nos ensina que Deus livrou ele da morte. Salmo 116, verso 8, a parte A diz assim: visto que me livraste da morte. O salmista, ele está agradecendo ao Senhor no primeiro versículo, quando ele fala: amo o Senhor porque ele ouviu a minha oração, e no verso 8 ele começa: visto que me livraste da morte. Deus muitas vezes nos livra tanto da morte física como da morte eterna, da separação do homem com ele. Deus livrou o profeta Jonas da morte física. Vamos conferir? Jonas capítulo 2, verso 2 e verso 7, e disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Jonas tinha desobedecido ao Senhor. Deus mandou ele ir para a cidade de Nínive, e Jonas foi para Tarsis. A ordem do Senhor era claro, mas quando veio uma grande tempestade lá no barco onde Jonas estava escondido, eles tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, e Jonas confessou que aquela tempestade era porque ele tinha desobedecido a Deus, e os marinheiros jogaram Jonas no mar. Mas Deus havia providenciado o livramento. Deus providenciou um grande peixe, e este grande peixe, ele engoliu a Jonas. Mas no terceiro dia Jonas grita, Jonas clama, Jonas suplica ao Senhor. Em desespero ele clama a Yahvé, e ele ainda fala: e o Senhor ouviu o meu clamor. 3 dias na barriga do grande peixe, e o grande peixe, ele soltou Jonas aonde Deus havia mandado Jonas ir. Lembra para onde? Para Nínive. Jonas capítulo 2, verso 10, falou: pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Que Deus tremendo! Deus é Deus que dá livramento, e em muitas batalhas Deus livrou o rei Davi da morte. Você lembra? Antes de Davi ser rei, Deus livrou ele do leão, Deus livrou ele do urso, Deus livrou ele do gigante Golias. Salmo 56, verso 13 diz assim: porquanto me livraste da morte, e os meus pés de tropeçarem, a fim de que eu caminhe diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Agora imagina quantas batalhas Davi estava na frente, quantas batalhas Deus deu vitória para Davi. E em todos os momentos Davi atribuía a vitória a Deus. Mas teve uma vez que o rei Saul mandou soldados lá na porta de Davi, e Davi era casado com Mical, a filha de Saul. Mas Mical teve estratégia. Mical desceu Davi pela janela, e ele fugiu do pai de Mical, fugiu do rei Saul. Deus livrou Davi da morte. 1 Samuel capítulo 19, verso 12, e Mical fez Davi descer pela janela, e ele saiu correndo, e uma vez mais conseguiu fugir das mãos de Saul. A estratégia de Mical poupou a vida de Davi. Mas eu lembrei de outra pessoa que também foi liberto da morte, descendo dentro de um cesto pelo muro. Esse foi Paulo. Logo após Paulo se converter lá no caminho de Damasco, quando ele começou a falar que Jesus era o Messias, os judeus que estavam lá em Damasco queriam matá-lo, mas os discípulos que estavam com ele usaram a estratégia certa, e Paulo foi livre da morte. Atos capítulo 9, verso 24 e verso 25, que diz: mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas,
tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Deus, ele faz o que ele quer. Deus dá livramento da forma que ele quer. E Deus dá estratégia, Deus dá sabedoria. E dali Paulo foi para Jerusalém, lá onde ele tentou estar com os discípulos. E Deus usou Barnabé para estar introduzindo Paulo juntamente com os discípulos. Eu gosto muito de me lembrar da história de livramento de um rei de Judá. Este rei, quando ele soube que um enorme exército estava pronto para guerrear contra ele e contra Judá, a estratégia dele foi buscar ao Senhor. Ele estava receoso, ele estava com medo. Este é o rei Josafá. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 2 e verso 3. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Josafá, ele reconheceu que ele não podia fazer nada contra aquele enorme exército, mas ele conhecia o Deus Todo-Poderoso que poderia agir, que poderia mudar aquela situação, e ele foi buscar a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12, olha a oração de Josafá para o Senhor Deus: ah, nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que tremendo reconhecimento de Josafá. Quantas pessoas se acham que por serem inteligentes, por serem estudados ou por terem dinheiro, conseguem vencer batalhas, conseguem vencer as guerras do dia a dia, mas Josafá não. Josafá reconheceu que era o Senhor que podia agir e ele colocou os olhos no Senhor. Ele clamou ao Senhor, ele reconheceu que precisava do Senhor, que dependia do Senhor. Ele e todo o exército de Judá realmente não podiam nada contra aquele numeroso exército, mas o Todo-Poderoso sim podia destruí-los, podia dar vitória a Judá. Quantas vezes diante da circunstância adversa nós também não sabemos o que fazer, mas quando voltamos o nosso olhar ao Senhor, quando clamamos por socorro, por misericórdia, ele age assim como ele agiu a favor de Judá, a favor do rei Josafá. É o mesmo Deus, o nosso Senhor, que é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente, o mesmo Deus que ouvia o seu povo, que socorria o seu povo, que livrava o seu povo. É o Deus a quem nós servimos e ele está atento às nossas orações. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 17, olha que palavra maravilhosa que o Senhor manda te dizer neste dia: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E Deus fala para nós neste momento: eu sou o mesmo Deus, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou contigo. Não tenhas medo, mas a batalha é do Senhor, e nesta peleja deixa Deus pelejar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus livrou o exército de Josafá. Deus, além de livrar eles, Deus os abençoou com bens preciosos, os bens que eram do exército inimigo. Vamos conferir, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si
tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E aquele exército de Judá, eles louvaram ao Senhor, eles glorificaram ao Senhor, eles agradeceram ao Senhor. Quantas vezes o Senhor nos dá vitória e nós não falamos, não testemunhamos, não agradecemos e já estamos pedindo outro livramento, outra vitória e outra bênção ao nosso Senhor. Mas Josafá, ele agradeceu ao Senhor. Outra pessoa também que foi livre da morte por diversas vezes foi o próprio apóstolo Paulo. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 10 diz assim: ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. É o Todo-Poderoso. Paulo reconheceu que Deus livrava eles da morte, do perigo de morte, e ainda Paulo depositava, colocava no Senhor a fé, toda a fé. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus, o Todo-Poderoso, continuaria livrando a eles. Outro livramento que o salmista menciona no Salmo 116, no verso 8, é que Deus o livrou das lágrimas, livrou os olhos dele das lágrimas. Vamos conferir? Salmo 116, verso 8, a parte B, que diz: das lágrimas meus olhos, ou seja, livrou meus olhos das lágrimas. Podemos falar livramento emocional. Quantas pessoas se sentem fracas, quantas pessoas se sentem angustiadas, quantas pessoas choram e choram dia e noite, mas olha o que o salmista falou: o Senhor me livrou da morte, mas também livrou os meus olhos das lágrimas diante das aflições. Nós choramos, eu choro, eu não sei você, mas eu me derramo diante de Deus, e nós podemos e devemos fazer isso. Nós sabemos que Deus nos ouve, nós sabemos que Deus nos vê, assim como Deus viu as lágrimas de Agar quando Ismael estava para morrer. Gênesis no capítulo 21, verso 15, verso 16, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Mas o Senhor, aquele que vê todas as coisas, estava vendo a situação. Agar e Ismael tinham sido despedidos por Abraão. E Deus, ele ouviu a oração, ele ouviu a voz de Agar, ele ouviu o choro de Agar. Deus ouviu a voz do menino, Deus viu as lágrimas de Agar. Gênesis capítulo 21, verso 17, verso 18 diz assim: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus, ele ouviu a voz do menino. Deus, ele viu o choro de Agar. Deus, ele viu, Deus, ele ouviu, porque o nosso Deus é o Deus vivo. E Deus, o que ele fez? Ele mandou o anjo e ele falou: Agar, levante-se, não adianta ficar chorando, se lamentando. Levante-se, clama ao Senhor, busca ao Senhor e siga as orientações do Senhor. Eu não posso também deixar de mencionar Ana. Quando Ana estava afrontada, humilhada, desprezada, Penina irritava a Ana, porque Penina tinha filhos e Ana não, mas Ana teve atitude. Ana foi ao templo, lá Ana orou, lá Ana chorou. 1 Samuel capítulo 1, verso 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O Senhor, ele ouviu a oração de Ana, o Senhor viu as lágrimas de Ana e o Senhor abençoou a ela com aquilo que ela mais queria. O Senhor deu a ela Samuel. 1 Samuel capítulo 1, verso 26 e verso 27,
E disse ela: ah, meu Senhor, ela foi lá, ela levou Samuel para o sacerdote Eli e ela falou assim: viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Ela tinha sido até ofendida pelo sacerdote Eli enquanto ela estava chorando, enquanto ela estava se derramando diante do Senhor, mas ela não se importou com o que Eli falou para ela. Ele falou que ela estava embriagada e ela disse: não, eu choro, eu falo da amargura da minha alma. E quando o Senhor abençoou Ana, Ana foi e levou Samuel para o templo e lá Samuel, ele cresceu, lá Samuel, ele foi consagrado como sacerdote. E Davi também, ele nos ensina que o choro tem tempo determinado, mas Davi tinha certeza que a vitória vem do Senhor. Salmo 30, verso 5, pois sua fúria dura um só instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto ou o choro pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Olha a certeza do rei Davi. Podemos chorar diante das circunstâncias, diante das adversidades, mas podemos ter certeza, Deus dá vitória. O choro tem tempo determinado, pode durar essa noite, pode ser uma noite muito escura na vida das pessoas, mas ao romper do dia vem a vitória, vem a alegria. E Davi, ele também ensina que Deus, ele não despreza um coração arrependido e quebrantado. Salmo 51, verso 17, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Eu fico imaginando quando Davi fala, foi diante de uma situação de muita angústia, ele tinha pecado, ele tinha adulterado com Betseba, ele tinha mandado Urias ir para a frente da batalha e lá ele morreria. Mas quando o profeta Natã advertiu a Davi, Davi se arrependeu, Davi chorou, Davi se angustiou e ele sabia que Deus jamais despreza um coração quebrantado e arrependido. E ainda o salmista, ele fala que Deus livrou. Então vamos recordar? Deus livrou ele da morte, os olhos dele das lágrimas e também livrou ele de tropeçar, ou seja, livrou os pés dele da queda, livrou ele de desagradar a Deus e de se afastar de Deus. Salmo 116, o versículo 8, a parte C, que diz: e meus pés da queda. Olha, é importante a gente sempre estar querendo fazer a vontade do Senhor, buscar ao Senhor. Por isso que a Bíblia mostra muitas advertências e até mesmo Jesus fala: vigie e ore para que você não tropece. Agora, caso você tenha tropeçado, se levante. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele faz de você um novo homem, uma nova pessoa. Assim como ele perdoa Davi, o Senhor perdoa quem se arrepende, quem pede perdão. E Davi tinha convicção de que o Todo-Poderoso era ele que sustentava os passos dele. No Salmo 17, verso 5, diz assim: meus passos seguem firmes nas tuas veredas, meus pés não escorregam. Ele sabia, enquanto ele estava olhando para o Senhor, enquanto ele estava caminhando firme, ele estava caminhando com o objetivo de agradar a Deus, o Senhor sustentava ele, o Senhor o ajudava, Deus firmava os passos dele. Salmo 37, verso 23 e verso 24, olha o que Davi nos ensina: o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Louvado seja Deus. O cair, nós
até podemos quando nós desviamos o nosso olhar do Senhor, mas quando nos arrependemos, o Senhor nos levanta, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos ampara. O salmista, ele ensina que ele vacilou, mas ele ensina que Deus o amparou. Salmo 94, verso 18, quando declarei, os meus pés vacilaram, teu amor leal, Senhor, me amparou. Temos que estar com os nossos olhares voltados para o Senhor. Eu vou começar a concluir. O nosso Deus é Deus que dá livramento. O nosso Deus livra da morte. O nosso Deus dá livramento emocional. Quantas pessoas estão aprisionadas, quantas pessoas estão depressivas, mas Deus dá livramento. Deus, ele cura, Deus, ele transforma, Deus, ele muda a circunstância. Ele pode nos livrar, ele pode livrar, como nós vimos nos versículos, ou antes da prova ou durante a prova. E é interessante que ele livrou Israel antes, muitas vezes, antes de Israel entrar na guerra, como no caso do rei Josafá, mas também ele pode livrar enquanto estamos passando na provação, como foi no caso de Davi, de Paulo, de Daniel, dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e de José. Lembra dele? Como Deus é Deus que dá livramento. É muito importante você se lembrar sempre, o nosso Deus é todo poderoso, o nosso Deus é Deus de livramento e ele age a favor dos seus filhos. Vou concluir com Isaías 64, verso 4, que diz, desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Confie no Senhor, deposita no Senhor a sua esperança e saiba que Deus é o mesmo Deus que deu livramento, é o mesmo Deus que dá livramento. Se esse vídeo te edificou, se você gostou dele, faça seus comentários, compartilhe nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Jaboque, se inscreva. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.